Que coisa boa estarmos juntos nessa noite, sempre uma noite especial. Estar a terça-feira aqui para aprender da palavra de Deus, sem dúvida é um privilégio enorme para o coração da gente. Isso já fala o quanto que a gente quer mudar e aprender, porque queremos aprender de Deus e aprender os princípios da palavra. 2 Coríntios 6, 11, 12 e 13, eu quero ler com vocês. Queria também cumprimentar os nossos internautas que nos assistem online. Que Deus abençoe a vida de todos. Sempre uma alegria também saber que muitos irmãos estão viajando ou estão trabalhando em outras cidades e outros lugares, mas estão acompanhando a gente online. Então Deus abençoe a vida de vocês. Fizemos uma série de 7 semanas e eu queria muito ter finalizado a série, mas a gente recebeu uma visita de um nobre amigo do americano Lem, que ministrou para a gente semana passada, e graças a Deus por isso. Eu pensei, não, ele vai estar aqui, então deixa ele ministrar no nosso coração, eu vou estar semana que vem. Essa foi a palavra que eu tinha ministrado, que eu tinha sonhado em finalizar a série. 2 Coríntios 6, 11, 12 e 13. Eu vou ler, eu sempre leio numa tradução, hoje eu vou ler em outra, por causa de uma expressão de Paulo que eu achei fantástica, que diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós. Olha que expressão bonita que o apóstolo Paulo usa. Dilatai-vos os vossos corações, os meus estão sem limites para vocês, mas eu gostaria que os corações de vocês se dilatassem, podia aumentar, crescer, ampliar e não ficar minguado. Por que ele usa essa expressão tão nobre, tão fantástica? Porque a tendência nossa, sem dúvida nenhuma, com o tempo da nossa vida, é que o nosso coração fique cada vez mais minguado e não dilatado, cada vez mais armado e não ampliado. A gente vai cada vez colocando mais escudos e escamas nos nossos corações. É impressionante a nossa capacidade humana de tentar proteger o nosso coração de tudo e de todos, porque ele já foi machucado muitas vezes, e essas feridas fazem com que o nosso coração, ao passar do tempo, fique exatamente um coração pequeno. O apóstolo Paulo olha isso na igreja de Coríntios e pede: gente, vocês não encontram limites em mim. Gostaria eu que o coração de vocês se dilatassem também, ampliasse, para que possa caber mais coisa dentro dele. E aí eu faço essa pergunta: será que é possível? Será que isso é possível, ampliar os nossos corações? Será que isso é possível? Dilatar o coração é sem dúvida um grande desafio humano. O que você acha? Seu coração dilatou ou aumentou? Aumentou nos últimos dias ou ele minguou? Como é que tu consegue te observar? Como é que tu poderia fazer uma leitura de ti mesmo? Como é que tu acha teu coração? Se eu perguntasse para você, faz uma avaliação do teu coração e me diz, ele ficou minguado ou ele ficou dilatado nos últimos anos? Se a gente vai ver as experiências que a gente teve, eu podia perguntar, mas eu sei que todas as vezes que a gente foi rejeitado de alguma forma, foram coisas que o nosso coração ficou cada vez mais minguado. Eu não sei aqui se alguém já foi
um dia já foi rejeitado a ponto de teus primos, teus amigos irem para a praia e algum tio ou tia ter dito para ti assim: não, tu não vai, tu é muito arteiro, tu é muito arteira. Não, 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 tu não respeita tua mãe e teu pai, tu não vai me respeitar, tu vai ficar em casa nesse verão. E a gente registra esses sentimentos. Olha, na minha mente, eu podia relatar cada um deles claramente. Lembro da minha juventude, eu ainda, acho que com 16 anos, e um monte de amigo estava se reunindo para ir para Gramado. Naquela época não tinha WhatsApp, como é que a gente se reunia? A gente ia para um lugar. E naquele lugar ali a gente dividia as pessoas nos carros e ia passear. E eu não tinha conhecido Gramado ainda, era a primeira vez. E eu entrei exatamente nessa barca. Não, vou lá. Nossa, vamos passear com os amigos o dia todo. Quando eu cheguei lá, bom, agora vai a distribuição de carro. Quem é que tem carro? Era 2 ou 3, 4 pessoas que tinham carro. Daqui a pouquinho foi rápido, assim, não, esse vai comigo, esse vai comigo. Quando eu fiz a leitura, cara, ficou sozinho. Eu fiquei assim, carro cheio, carro cheio, carro cheio e carro cheio. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu tive que pegar o ônibus e voltar para casa. Pensa numa tristeza, que vontade que eu tive de chorar dentro do ônibus. E para quem foi assim um passeio maravilhoso, espetacular. Mas nisso, vai deixando, são pequenos detalhes da vida da gente que vai, com o passar do tempo, deixando o coração da gente minguado, se a gente deixar. Vai deixando o coração da gente pequeno. Não sei se tu já ficou em algum lugar, talvez por uma falta financeira, diz assim, cara, eu queria tanto ter ido nesse passeio, e não pude ir porque a minha condição financeira não era favorável. E depois eu tive que ainda ver as fotos das pessoas, como foi legal o passeio. Então a gente vai passando por experiências na vida que, se a gente não tomar cuidado, o coração da gente vai ficar pequeno. Eu sei que cada um aqui, de alguma forma, carrega isso. É uma festa que não foi convidado, é um almoço que foi deixado para trás, alguma coisa assim, diz assim, como é que eu fui, como é que esqueceram de mim? Como é que a minha presença não era importante? E muitas vezes a nossa memória fica cheia de relatos assim da vida da gente, onde a gente absorve e o coração da gente vai ficando cada vez menor, minguadinho, que vai deixando ele, inclusive, armado de uma forma mais egoísta. Não, da próxima vez eu me organizo melhor. Não, da próxima vez quem vai ficar o outro. E a gente vai se tornando esse ser humano. Paulo olha isso e diz assim, gente, será que é possível ampliar o teu coração para que caiba mais pessoas aí? E talvez até alguns erros da vida, que a vida nos proporciona, será que cabe? Ou a gente ficou tão perfeccionista, a gente ficou com um ideal tão perfeito que a gente não aceita mais nada, qualquer coisa nos leva para o mais baixo possível. E quando a gente pensa isso no casamento, meu amigo, aí é numa dimensão pior ainda, porque daí a gente leva para dentro de casa, e a gente leva ainda para dentro do nosso relacionamento. Pensando nisso, eu lembro de uma grande amiga minha, que já faz uns 10 anos, eu já estava pastoreando a igreja, ela congregava comigo, e ela dizia para mim assim, André, se eu encontrar com alguém que se divorciou, não é mais meu amigo. Daí eu falei, Aline, pelo amor de Deus, como é que tu vai pensar uma coisa dessa? Não, se acontecer isso, eu não vou mais aceitar a pessoa. E foi passando o tempo, até que chegou o dia
Passou alguns anos que aconteceu isso dentro da família dela. Quando aconteceu isso, daí eu fui conversar com ela, e agora? Daí ela disse, agora, André, agora tudo que eu falei volta contra mim. Porque como é que eu não vou amar os da minha família? Como é que eu vou abandonar os da minha família? Ou seja, por um lado, o coração dela extremamente minguado com certas situações. Por último, um coração extremamente aberto porque mexeu no sangue, mexeu da família. Daí, quando é da família, parece que amplia o coração mais rápido, mais rápido. Pensando sobre isso, eu ainda pensei assim, o que mais pode fazer o coração da gente ficar minguado no casamento? Eu vou entrar em algumas áreas, gente, que faz parte da minha vida diária, tá? Então, eu vou pedir para que quando também eu fale o que eu vou falar, que vocês permaneçam comigo na pregação. Porque às vezes a pessoa escuta alguma coisa, fica um calafrio nela e ela perde a concentração. Então eu vou pedir que vocês se concentrem comigo até o final, tá bom? Antigamente era comum encontrar pessoas que tivessem casado virgem ou se guardado para uma pessoa amada. Era comum antigamente. Há muitos anos atrás, isso era uma coisa comum. Hoje em dia, a gente sabe que esse tipo de coisa é quase que está no mundo do impossível. Acontece, sem dúvida que acontece, mas é muito difícil. Então hoje, o que acontece? Qual é o princípio que o mundo deu e dá para a gente todos os dias? Ele diz assim, gente, aproveita a vida, cara. Você tem que aproveitar ao máximo a tua vida. Entendeu? Ou seja, quando diz aproveitar, a pessoa está quase dizendo assim, ó, tu tem que dormir com o máximo de pessoas que tu conseguir, porque depois que tu casar, daí tu não vai poder mais ter relações com ninguém, tu vai ter que ser fiel ao teu marido, à tua esposa. Então, pratica isso, faça isso, é um princípio do mundo. E aí quando o cara é bacana, ou a mulher é bacana, é como se isso fosse um currículo, fosse uma medalha na vida da pessoa, ou um troféu, dizendo, olha só, eu consegui dormir com aquele cara, eu consegui dormir com aquela mulher. Esse é um princípio que o mundo ensina para a gente diariamente. Dorme, vai, te entrega, te envolve, tenha relações, porque esse é o sucesso do mundo, e isso a gente vive diariamente. Só que quando a gente volta para a palavra, o princípio da palavra não é esse. O princípio da palavra é muito diferente. Ele diz que quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente se torna um com ela. A gente se torna um. Só que a gente se torna um no geral. E aí se uniu. E quando a gente se separa dessa pessoa, aí a gente leva alguma coisa dessa pessoa com a gente. E a pessoa que dormiu com a gente leva alguma coisa da gente também. E vai levando para a vida. E a Bíblia diz que quanto mais a gente se envolver com pessoas, mais a gente vai se dissolvendo no nosso interior. Por quê? Porque a gente se torna um com essa pessoa. Então, na espiritualidade, nos princípios da palavra, na comunhão com Deus, não tem nada de brinquedo nisso. Não tem nada de brinquedo. A gente acaba levando alguma coisa da pessoa com a gente, porque a gente se tornou um com essa pessoa. Então é grave. E é extremamente grave. E o pior de tudo, às vezes, é ver pais gerando essas expectativas nos seus filhos homens. Que eles faziam, os pais, antigamente? Pegava os filhos quando fazia 13, 14 anos e levava para um cabaré, para ter relações, para ter uma experiência com uma prostituta, achando que isso era fazer do moleque um homem. E com esse pensamento, a gente criou a família tradicional brasileira, que é o homem que tem uma família que trai a esposa, e que às vezes constitui uma família lateral, com outros filhos, e isso se tornou a família tradicional brasileira. E a gente vive essa crise hoje,
né? De pais, de filhos que não têm pais. Eu sempre digo isso, são homicídios que não matam, porque faz filho, deixa em algum lugar, sem conhecer o rosto da criança e se envolver. Então é grave quando a gente pratica isso. É grave. Eu sou pai de filho homem, e sou pai de duas filhas, e eu sempre converso isso com elas. Esse princípio, eu preciso conversar, e eu digo para o meu filho: filho, o desejo que eu tenho para ti é que tu seja um sniper. Sabe o que é um sniper? É um atirador americano, que ele fica com a arma. Tem Netflix, tem filmes, né? Ele tem uma arma e ele fica mirando assim e ele não erra. Eu digo, esse é o sonho que o pai tem para ti. Que tu seja um sniper, ou seja, que tu escolha o teu alvo, bem escolhido, e que tu dê um tiro só. Te apaixona, te envolva, namora, noiva, e depois casa e tenha filhos com essa pessoa que tu escolheu. É isso que eu ensino. Esse é o meu desejo. E eu digo, filho, é importante que chegue o tempo para que essas coisas aconteçam. Porque se ele começar a se envolver com pessoas, eu não estou desejando o melhor para o meu filho. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A gente acaba levando isso para as pessoas. A gente vai pegando um pouco de cada um e vai se dissolvendo. Não que a gente vá ficando cada vez melhor. Pelo contrário, a gente vai deixando um pouquinho da gente nos outros. Mesma coisa eu explico para minhas filhas. Esse é o meu desejo. E essa é a minha luta. Agora, a loucura... às vezes eu vejo mães que... Vou usar aqui bem para todo mundo compreender. Mal menstruou a menina. Mal menstruou. Já começa a mostrar fotos seminuas da criança. Gente, se eu pudesse de vez em quando entrar pelo computador e dar uma camaçada de pau no pai e na mãe, eu faria isso. Que essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. Porque não sabe o mal que está fazendo para a menina e para o menino, expondo essa sexualidade doida e doentia, oferecendo os filhos para que os filhos sejam desejados ou símbolos sexuais. Mais triste ainda quando eu encontro isso no nosso meio, muito mais triste. Mas assim, numa dimensão muito maior. Não sabe o quanto que isso pode trazer de... Porque quem vai atender os filhos de vocês depois somos nós, os pastores. Somos nós, que passamos o dia todo atendendo. Exatamente casos assim. Casos assim. Isso é um abuso, eu queria falar para vocês. Isso é um tipo de abuso que a gente não deveria cometer. Oferecer os nossos filhos. A gente deveria ensinar a eles se guardarem para a pessoa amada, porque esse é o princípio. Pastor, isso é muito fundamentalista, ou é muito moralista, mas vai atender depois então. Para quem se envolve com os vários relacionamentos, atende depois. Vai tentar curar o coração dessa pessoa depois. Mingua o coração da gente. O coração da gente fica minguado com o tempo, quando a gente não coloca esses valores em prática. Estão comigo aqui? Segunda razão pela qual o coração da gente pode minguar com o tempo, dentro do relacionamento. Sem dúvida nenhuma, é quando a gente tem sempre razão. Ter sempre razão é ser uma pessoa chata. Pastor, eu sempre tenho razão porque eu sou inteligente e eu consigo argumentar bem meus pensamentos. Tu é um chato. Tu é um chato de se conviver. Tem sempre razão. Tu é super inteligente a ponto que tu coloca sempre o teu modo de viver na outra pessoa. Tu é uma pessoa chata de casar, chata de conviver, chata de trabalhar, chata de congregar, chata de estudar, chata de andar junto. É só isso.
Essa é uma pessoa, sabe o que ela não fica aberta para aprender algo novo. Conviver com uma pessoa que sempre tem razão é como receber um abraço da sucuri. É um abraço maravilhoso, porque ele é bem apertado. Só que quanto mais tu respira, mais aperta. Esse é o abraço. Essa é a pessoa chata. Ela te abraça, mas o abraço dela vai te matando. Ela vai te esgoelando, ela vai deixando tu sem ar, sem fôlego. Daqui a pouquinho começa até a saltar os olhos para fora. No casamento é muito comum, principalmente ainda da parte do homem. Principalmente, gosta de impor a sua maneira. Porque daí ele tem uma arma que é a voz grave, né? Então ele altera a voz. E quando ele altera a voz, Deus deu isso para ele, né? Mesma coisa, se tu entrar na minha casa lá, a minha esposa chama Henrique, é uma voz feminina. Chama eu, Henrique, é muda, só por causa do tom de voz. Porque Deus deu para o homem o grave, e o grave ele entra como autoridade. E aí o homem recebeu essa graça de Deus e usa exatamente para isso, para colocar o seu modo de viver da razão. E aí, meu amigo, pensa num casamento difícil de ficar salvando. Por quê? Porque vai cortando um dos maiores tesouros da família, que é o diálogo, que é a conversa, que é a boa melodia, que é a inteligência nossa emocional, é aquela que a gente inicia uma conversa e a gente consegue terminar ela sem ter brigado. Esse aqui é o ápice de um casal maduro. A gente discorda, mas não tem alteração de voz, e no final a gente não sai brigado. Porque é chato conviver com uma pessoa que sempre tem razão. Sabe, é a mesma coisa vamos dizer que eu vou no oftalmo. Eu disse assim, pô, estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo ler de perto. E se ele perguntar, e de longe também estou tendo dificuldade. Ah, mas o teu problema é simples. É o mesmo problema que eu tenho. Então tu pode sair daqui agora com o meu óculos. Mas eu pergunto para ele assim, mas tu não vai nem me consultar? Tu não vai fazer nenhuma análise? Não, tu pode ver com o meu óculos. A pessoa que sempre tem razão, ela faz assim com a gente. Ela sempre faz com que a gente olhe a vida a partir do olhar dela. É muito difícil. É a mesma coisa que eu desejar que a minha esposa olhe a vida a partir dos meus olhos, sendo que eu sou um ser masculino e ela é feminina, e nós temos dois pontos de vista a respeito da vida. E aí, quando eu escuto o ponto de vista dela, eu acabo achando interessante. Eu acabo achando interessante quando ela diz assim, me escuta, deixa eu falar o meu ponto de vista. Sabe, e às vezes não tem esse diálogo. E Paulo diz, gente, dilata o coração de vocês para isso. Será que vocês são capazes de aprender isso? A terminar uma conversa em harmonia? Dilata o coração, tem espaço para aprender. É isso que Paulo está querendo. Tem espaço para aprender? Ou as marcas do teu pai e da tua mãe e dos teus familiares são tão fortes que não deixou espaço para te aprender na vida? Já está fechado. A tua personalidade já está tão formada e as tuas convicções tão estabelecidas que tu não tem mais capacidade de aprender. Aí o apóstolo Paulo diz, dilatai-vos os corações de vocês. As pessoas tiram o direito da outra ser ela mesma. É isso que faz a pessoa que sempre tem razão. Se eu colocar a minha razão sobre a minha esposa, eu tiro o direito dela ser ela mesma. Eu desejo que ela se torne eu. E isso é uma das piores formas de egoísmo que existe. Eu preciso... Sabe qual é o melhor da minha esposa? É ela ser ela mesma. Sabe o que me encantou na minha esposa? É que ela nunca foi outra pessoa, a não ser ela mesma. Ela não foi outra pessoa. Sabe,
Uma das coisas que deixa o nosso relacionamento vivo até hoje é que ela deixa eu ser eu mesmo, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Ela não fica impondo a razão dela, desejando o tempo todo que eu mude. Agora, é claro que se eu, com o tempo, preciso ter as percepções que aquilo que incomoda sempre, eu preciso me esforçar para mudar, pelo amor de Deus. Que é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer: dilatai-vos os vossos corações. Amplia, aumenta o coração. Tu te acha capaz? Será que tu tem inteligência emocional para isso? Porque se tu não tem, tu pode me escutar aqui 30 anos e nada vai mudar em ti. Agora, se tu tiver, essa é algo que a gente vai levar para os pés do Senhor, para que a gente continue mudando, para que os probleminhas pequenos começam a desaparecer do nosso cotidiano. Pastor, como que eu posso ser curado? Eu ainda escrevi uma frase. Anota essa frase, que é uma frase que eu ia publicar ontem, mas deixei para falar hoje. Não adianta colocar a culpa no diabo. Quer adorar o diabo? Quer fazer isso? Quer adorar o diabo? É muito simples. Coloque a culpa nele. Ele se sentirá adorado, porque ele veio para isso. É muito simples. Tu quer adorar ao diabo? É só dizer assim: isso é culpa do diabo, André. É o diabo que entra na minha casa, entendeu? É o diabo que entra na minha vida, é o diabo que faz eu falar coisas que eu não quero falar. Parece que ele entra na vida da minha esposa, parece que ele entra na vida dos meus filhos. Quer adorar o diabo? É muito simples. É só colocar a culpa nele. Quer transformação? Então não transfira suas responsabilidades e erros. Se tu quiser transformação, então não transfira. Começa a dizer: sou eu mesmo. Esse cara que está falando hoje, pastor André, cheio de razão, de convicções, se achando inteligente, é eu mesmo. A partir do momento em que tu assumir as tuas culpas e os teus erros, o teu coração vai começar a mudar. O que eu posso fazer para dilatar o meu coração? Como é que acontece esse processo de dilatar o meu coração? Existe algum segredo? Claro que existe. O primeiro deles é que é uma obra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É uma obra de Deus. Pedro estava com o coração minguado, um apóstolo. Dentro do coração dele não existia espaço para aceitar os gentios. Ele só conseguia aceitar os judeus, não conseguia aceitar mais ninguém. Em Atos 10, existe uma interferência de Deus na vida de Pedro. Olha só que interessante o texto. Diz assim, a partir do 9, Atos 10, do 9 ao 16. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelos quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. E isto aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Ou seja, não existia espaço. Não, eles comem carne de porco, eles comem isso. Eu nunca botei isso na minha boca, eu não me envolvo com gentil. 3 vezes o Espírito Santo tenta convencer Pedro: dilata o teu coração, porque esse povo é um povo que eu escolhi e morri por ele. Às vezes, para o nosso coração se dilatar, só uma interferência divina em nós.
uma obra de Deus, dizendo: André, meu coração era miúdo, mas eu conheci o Senhor, e eu comecei a amar coisas que antes eu não amava, e amar pessoas que antes eu não conseguia nem olhar mais. Meu coração se ampliou, começou a entrar mais coisas no meu coração, eu comecei a se tornar um ser humano mais curado. Para dilatar o coração da gente, uma obra de Deus precisa acontecer em nós. Por outro, como é que o coração da gente pode se dilatar? Por entendimento. Esses dias ainda eu estava lendo a história do bom samaritano, que eu não sei quantas vezes eu já preguei, e ainda falei para o Vini, eu tenho 10 pontos sobre essa história, porque a história do bom samaritano é uma história conhecida. E eu estava lendo ela de novo, e aí me caiu o 11º ponto, que foi um samaritano que ajudou um judeu. Para o judeu, os samaritanos eram um povo menor, não era digno de ser ajudado. Aí eu descobri que um samaritano parou a vida dele para salvar um judeu. Só que um judeu não iria parar a vida dele para salvar um samaritano. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para que vocês saibam disso. Pessoas que vocês não parariam para salvar a vida delas, porque são pessoas mais simples. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas parariam a vida delas para salvar a tua vida. O samaritano parou para salvar a vida do judeu. Só que o judeu não pararia a vida dele para salvar a do samaritano. Escreve isso. O dia que talvez acontecer alguma coisa que a vida nos proporciona que não seja uma coisa boa, não te surpreenda se aparecer uma pessoa do teu lado e tentar salvar a tua vida, porque tu não pararia para salvar a dela. Talvez vai fazer uma massagem no teu peito, talvez vai fazer uma respiração boca a boca contigo, talvez vai te tirar de um mar. Pararia pessoas mais simples que nós não doaríamos a nossa vida. Por isso que eu quero dizer para vocês hoje, amplia o coração de vocês, deixa Deus dilatar o coração de vocês, para que a gente se torne mais humanos, para que isso que vai acontecer não sejam surpresas para a gente, porque Deus pode usar exatamente todo mundo, e principalmente pessoas mais simples, para abençoar as nossas vidas. Terceiro, como é que a gente se dilata o coração da gente? Por um esforço humano. Eu escolhi uma figura, que eu acho que essa figura é maravilhosa, queria que colocasse ela aqui atrás de mim. Essa figura mostra uma pessoa com um martelo e uma... Como é que é o nome daquela... Uma talhadeira. E ela está se esculpindo. Olha só que linda essa imagem, que poderosa. Ou seja, a gente também precisa aprender a se esculpir, a dizer para a gente mesmo: não quero essa parte, fupt, não quero essa parte, fupt. Essa parte me traz dor, me traz pensamentos chatos. A gente precisa aprender a se esculpir na nossa vida. Não é isso que o salmista diz? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente precisa aprender a se esculpir também, a dizer: não quero isso, não gosto disso, vou tirar isso de mim. É um talento humano, é uma inteligência que Deus nos deu.
de também se formar. Capacidade humana. Meu pai tem uma casinha na praia que eu amo. Faz 25 anos. Essa casinha está cada vez melhor. Tem 6 irmãos, cada um investe um pouquinho. A gente ama aquele lugar. No final dela, tem uma sobra de quadra. 25 anos. Uma sobra de quadra que a gente foi deixando cada vez mais bonito. Esse verão, cheguei na casa, entrei, e quando eu abri a porta dos fundos, o vizinho dos fundos fez uma churrasqueira do meu lado do terreno. Gente, eu vou ser bem, o sentimento que eu tive na hora, depois de 25 anos, foi um sentimento muito simples. Eu falei, eu vou ali no vizinho e hoje só vai sobreviver um. Ou eu morro ou ele morre. Foi mais ou menos isso. De tanta ira. De tanta ira, porque foi um abuso, foi um estupro, não sei o que foi, mas eu me senti extremamente abusado, depois de 25 anos, cuidando de um espaço, simplesmente uma churrasqueira. Não estava, o vizinho não estava, fiquei extremamente irado, voltei para os meus pensamentos mesmo, daquilo que eu prego, e digo, vou me acalmar, vou esperar 3 dias, e depois eu vou agir. Mas a vontade que eu tinha é dizer assim, hoje só vai sobrar um aqui. Hoje eu vou acabar com esse problema. De tão irado que a gente fica no dia do abuso, no dia da angústia, no dia que a gente foi roubado. Enfim, passou. Pastor, e aí? Aí que até hoje está lá. Eu fui na prefeitura, realmente ele tinha direito de 50% para cada um, e ele pegou o direito dele. Enfim, uma luta. Agora é o seguinte, quando chega um amigo meu lá, tu acha que eu pego ele pela mão e diz assim, cara, vem aqui ver a churrasqueira que o meu vizinho fez num terreno que foi 25 anos meu. Não, nunca mostro. Eu mostro a casa, que é maravilhosa, aconchegante, gostosa de ficar. Eu mostro a fachada, a parte bonita. Eu me reúno na frente, jamais vou apresentar o lado feio da casa. Sabe que tem gente que faz isso com a sua vida? Ele gosta de mostrar a parte feia. Tem uma parte feia na minha vida aqui, por isso que eu sou triste, meio depressivo, angustiado. Gente, por favor, começa a ver a parte bonita da tua vida. Salienta ela, elogia ela, agradeça por ela. Se tiver, para de ficar relatando o galinheiro. Para de ficar relatando a parte feia da tua vida. E começa a mostrar a parte bonita dela. O teu novo casamento, os teus filhos, o teu novo emprego. Salienta isso, por favor, para que teu coração possa se dilatar e ser um coração curado. Não fica concentrado nesse cantinho feio que um dia foi invadido. Se concentra na parte linda, porque ela é 99% da tua vida. E para de ficar olhando esse 1% que te promove tristeza, angústia e que tu queria deletar ele da tua vida, pois não tem como. É a tua vida, é a tua história, é o teu universo. Mas te concentra nos 99, na parte linda dela. E seja grato pelas maravilhas que Deus tem feito nela, porque Ele tem feito desse terreno um jardim para Ele habitar. Então é motivo, sim, de gratidão ao Senhor, porque a tua vida é bonita. É assim que o coração da gente é dilatado. É assim que o nosso coração é aumentado. É isso que Paulo disse: dilatai-vos os vossos corações, para que cabem afeto, para que possa caber mais amor, para que você possa aceitar e te aceitar, para que tu seja curado. A Ele a glória. Se colocamos em pé. Quero orar.
Quero orar. Orar por todos aqueles que têm esse cantinho, assim, isso me incomoda tanto, pastor. Esse cantinho afeta tanto meus pensamentos, meu relacionamento com a minha esposa. Eu lembro da vida passada dela, ou ela lembra da vida passada dele, e isso faz com que a gente nunca venha para o presente, nunca consiga ser grato pelos 99% que está tão lindo, com a fachada que ficou tão maravilhosa, com os filhos tão bem criados e lindos. Vamos colocar isso diante do altar do Senhor nessa noite. É uma obra de Deus também no coração da gente. É uma obra de Deus no coração da gente, dizendo assim: eu quero me concentrar na parte bela que Deus fez em mim. Eu quero que meu coração seja dilatado. Eu quero aprender essa faculdade da vida. Diz assim: pastor Cap, uma pessoa que eu imaginei que nunca ia entrar, mas a partir de hoje, eu vou deixar essa pessoa nascer no meu coração, porque ela não me causa medo. Não me causa medo. Quero orar por ti, para que teu coração seja ampliado, seja um coração, que nem o pastor Mauro diz, um coração gordo. Tu é essa pessoa que quer fazer isso nessa noite? É tu incomodado de espírito? É tu? Então eu quero orar por ti. Sai do teu lugar, vem para cá. Vem para cá na presença de Deus. Vem para cá. Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Te dou, Senhor. Senhor, que tempo maravilhoso que tu tem nos dado. Que janeiro, que fevereiro. Senhor, aonde tu tem, Senhor, estado no coração de cada um. Senhor, a gente tem escutado tantas coisas que têm nos transformado. Senhor, tu tem nos ensinado a entrar por uma porta que não tem volta, que é a porta do teu reino. Tu tem nos ensinado, Senhor, a andar por um caminho aonde a gente vem desenvolvendo a nossa fé. Pai, eu quero diante da tua presença te pedir por esses corações que com o tempo, por causa da rejeição, Senhor, por causa de coisas que a gente gostaria até de apagar da nossa vida, nosso coração foi ficando tão minguado. Quero te pedir, Senhor, que nessa noite nossos corações sejam ampliados diante da tua presença. Senhor, o teu reino é assim, ele cresce cada vez mais para dentro de nós. Senhor, e tu nos liberta dessas culpas, tu nos liberta, Senhor, de pensamentos que hoje a gente pode entregar diante do teu altar e ficar livre dele para uma obra do teu Espírito em nós. Obrigado, Senhor, pelo coração dos meus irmãos que nessa noite estão sendo curados, estão sendo ampliados diante da tua presença, Senhor, um lugar aonde, Senhor, tu estás. Eu quero te pedir, Senhor, que cada dia mais esse coração fique mais bonito, Senhor, fique mais com a tua cara, fique mais com a tua obra, Senhor, e que a gente possa olhar para ele e dizer: bendita a tua obra perfeita que tu fazes em nós.
A Ti a glória, porque temos um Deus curador. Curador que entra no mais profundo do nosso ser e nos liberta por completo. Abençoa, Senhor, os casais que aqui estão. Abençoa, Senhor, as famílias. Senhor, que a gente possa construir famílias conforme a Tua vontade, debaixo dos Teus princípios, Senhor, porque esse é o melhor que a gente pode construir para eles. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu está nos ensinando a construir um coração sábio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te dou meu coração.